Olá, pessoal! E aí, quem de vocês já ouviu falar dos 4 temperamentos? Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar disso, porque tem um médico psiquiatra bem famoso aí nas mídias sociais que tem tratado muito desse assunto, o Dr. Ítalo Marcilli, que é uma pessoa que eu realmente recomendo muitíssimo que vocês sigam aí no Instagram, no YouTube. Ele tem feito um trabalho sensacional, que tem despertado mesmo a consciência de muitas pessoas. E eu não poderia deixar de trazer aqui essa homenagem, né, a um dos livros dele que são sensacionais, que é esse livro aqui, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Os 4 temperamentos, esse livro daqui não é só para educação dos filhos, tá? Já para deixar isso bem claro. Claro que ajuda bastante, obviamente, na educação dos filhos também, mas esse livro também vai te ajudar a lidar com os outros, a identificar o seu próprio temperamento, a identificar o porquê que aquele seu colega no trabalho reage de uma forma diferente, por que o seu chefe tem um temperamento tão explosivo enquanto o seu marido ou o seu companheiro tem um temperamento mais reservado, mais pacato. Ou seja, cada um de nós temos um tipo de temperamento que tem aí características bem específicas que nós vamos desvendar aqui nessa série de vídeos, tá? Mas eu queria primeiro falar também para vocês o seguinte: não é a mesma coisa que personalidade, tá bom? Então, o que é o temperamento? O temperamento, de acordo com a concepção que o Dr. Ítalo Marcilli trouxe, o temperamento é uma estrutura mineral da psicologia humana, e é por isso que ela está associada aos 4 elementos minerais: água, terra, fogo e ar. Assim como na astrologia, que também está associado a esses 4 elementos minerais. Então, o temperamento é uma estrutura fixa, que não muda. Ela é a base para que, através dela, floresça a nossa personalidade. E esta, sim, a personalidade, ela é mutável, né? Então, cada um de nós tem umas características muito únicas, muito particulares, e vão depender da maneira como nós fomos criados, da maneira como nós percebemos o mundo, da maneira como nós lidamos com os nossos desafios, o nosso ambiente. Tudo isso vai influenciar a nossa personalidade. Já o nosso temperamento, essa base mineral na qual a nossa psique humana percebe o mundo, percebe as coisas, essa é imutável. E é sobre esses 4 principais temperamentos que nós vamos falar nessa série de vídeos. Mas hoje, antes de entrar propriamente dito dentro desses 4 temperamentos, é importante que a gente entenda um pouco das características minerais desses 4 elementos, que são os elementos nos quais se baseiam os temperamentos, né? Então, nós temos 2 pares de opostos, tá bom? Nós vamos ter o quente e o seu contrário, que é o frio, e o úmido com o seu par oposto, que seria o seco. Então, qual é a característica do quente? Vamos pensar assim, bem grosso modo, né? Qual que seria a característica quente? Então, imagina, por exemplo, os países tropicais, os países que têm pessoas que têm temperaturas mais quentes. São pessoas mais expansivas, em geral, mais abertas, mais comunicativas, não é verdade? Em locais onde a temperatura é mais fria, o que acontece? As pessoas são um pouco mais contidas, reservadas, até pela própria temperatura mesmo, né? Então, o frio contrai. Enquanto o frio contrai, o fogo expande, o quente expande, né? E o que acontece com relação ao úmido e ao seco? São os outros 2 opostos que ficam na parte horizontal do quadrante, que eu vou já mostrar para vocês. Então, o úmido, o que é o úmido? A água, por exemplo, é úmida, né? O ar também pode ser úmido, certo? Então, o ar, ele é o quê? Ele flui, ele se adapta, né? Ele é volátil, a água também, ela é bem mutável, não é isso? E no seu oposto, nós temos o caráter seco. Qual que é a característica do seco? Imagina, então, por exemplo, o fogo e a terra. São coisas que não mudam, são fixas, né? E é por isso, então, que tem algumas pessoas que têm maior maleabilidade, fluem melhor, se adaptam melhor, enquanto outras pessoas têm na sua composição mineral características mais fixas, então são mais realmente resistentes a determinados tipos de mudança. E aí, na combinação desses 4 elementos minerais,
a gente vai formar o nosso temperamento. E como eu disse no início, o temperamento é imutável, o que muda é a personalidade, tá certo? Então, pensando nisso, os 4 temperamentos têm características específicas desses elementos minerais. Então, do lado de cima do quadrante, nós temos os que têm característica quente, que são o colérico e o sanguíneo. São as pessoas mais expansivas. No quadrante inferior, nós temos os perfis de característica fria, ou seja, o melancólico e o fleumático. Aonde que ficam cada um desses perfis? Vai depender se eles têm características mais secas ou mais úmidas. Como eu expliquei para vocês também aqui, os que têm maior flexibilidade, maior adaptabilidade, são os de característica úmida. Então, eles ficam no lado do quadrante que tem a ver com essa umidade. Que seriam, então, quais são os que têm característica úmida? A água, ou seja, o fleumático, e o ar, que é o sanguíneo, tá certo? E do outro lado da mandala, quais são aqueles que têm característica mais seca, mais fixa, mais imutável? Seria o colérico e do lado inferior nós teríamos o melancólico. Nos próximos vídeos eu vou entrar em mais detalhe com vocês sobre cada as características desses 4 tipos e você vai ficar maravilhado em saber como lidar com pessoas de cada um dos temperamentos. Você vai aprender a identificar o seu próprio temperamento, identificar o temperamento dos seus filhos, dos seus colegas, dos seus pares, enfim. Vai ser muito interessante para você ter uma maneira de entender melhor as pessoas, lidar melhor com elas, criar menos expectativas e saber como reagir. Eu vou mostrar para vocês agora brevemente aqui a mandala, eu não sei se vai dar para ver direitinho, porque pode ser que no vídeo fique espelhado, mas só para vocês terem uma visão bem de leve de como que funciona. Então, tem aqui a mandala, como eu falei para vocês, dividido entre 4 quadrantes, na parte superior quente, na parte inferior frio. De um lado, nós temos os de característica úmida, que são a água, que é o fleumático, e o ar, que é o sanguíneo. E do lado seco, nós temos aqui, do lado quente, que é o colérico, e o melancólico. Tá certo? Não vou entender agora, mas fiquem com a gente aqui, assistam os próximos vídeos e nos próximos vídeos vocês vão entender tudo bem direitinho. Aguardo vocês, um beijo bem grande e até a próxima.